Olá pessoal, tudo bem? Prosseguindo no nosso curso de Legislação Aplicada ao Ministério Público da União, Lei Complementar 75, hoje nós estudaremos, nós estamos na parte 5 e hoje nós estudaremos sobre os demais procuradores gerais. Na última aula, você lembra, nós estudamos sobre o Procurador-Geral da República, lembra disso? Procurador-Geral da República. Estudamos os requisitos para investidura, requisitos, ou seja, para destituição e exoneração e as funções do Procurador-Geral da República, né? Hoje, nós estudaremos os demais procuradores gerais. Por quê, pessoal? Os senhores sabem que o Ministério Público ele é formado pelo Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o MP, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Muito bem. Cada ramo do MPU tem seu próprio chefe. O Ministério Público da União, o MPU, tem como chefe o Procurador-Geral da República, que estudamos na aula passada. Lembra disso? O sujeito tem que ser maior de 35 anos, escolhido pelo Presidente da República, dentre integrante da carreira. O seu nome tem que ser aprovado pelo Senado Federal, maioria absoluta. Esse cara aqui, o PGR. Né, para mandato de 2 anos, possível recondução, não tem limite para recondução, desde que seja submetido ao mesmo procedimento, qual seja aprovação pelo Senado Federal. Nós matamos isso aí na aula passada. Falamos também na aula passada que o PGR pode ser destituído, exonerado das suas funções, antes do término do mandato, por iniciativa do Presidente da República, desde que tenha aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Lembra disso? Cada ramo tem seu chefe. Quem é o chefe do Ministério Público Federal? É o próprio PGR. O Ministério Público Federal, diferente de outros ramos, não tem um chefe diverso do PGR. O PGR ele acumula função, ele vem para cá também para ser chefe do Ministério Público Federal. Mas e quem é o chefe do Ministério Público do Trabalho? Procurador-Geral do Trabalho, o PGT, Procurador-Geral do Trabalho. Quem é o chefe do Ministério Público Militar? Procurador-Geral da Justiça Militar, Procurador-Geral da Justiça Militar, PGJM. Quem é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal? Procurador-Geral de Justiça, PGJ do DF, do Distrito Federal. Muito bem. Nesta aula, nós estudaremos os demais procuradores gerais, ou seja, o PGT, o PGJM e o PGJDF. Já que aqui o PGR, nós já estudamos, porque o PGR, nós estudamos aqui quando ele foi chefe, estudamos aí como chefe do MPU. Muito bem. Nós estudaremos artigo por artigo, mas eu faço para você um panorama geral. O que vai cobrar na prova para você? Como é que é escolhido? Quanto tempo de mandato? Ou seja, a forma de escolha, o período, se pode ser reconduzido e quantas vezes, e se é possível ser destituído antes do término do mandato e as principais funções. Muito bem. Vamos lá, então? Procurador-Geral do Trabalho, como é que ele é escolhido? Ele é escolhido pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral do Trabalho é escolhido pelo Procurador-Geral da República de uma lista tríplice. O Procurador-Geral da República recebe uma lista tríplice, tá? Com 3 nomes, evidentemente. E o Procurador-Geral da República escolhe um cara, um nome, para ser o chefe daqui. Muito bem. Quem é que forma esta lista? Esta lista quem forma é o Colégio de Procuradores. Tá certo? O que é o Colégio de Procuradores? É a somatória de todos os membros do MPT em atividade. Vamos imaginar que tem ali 350 membros, do mais moderno ao mais antigo. Está em atividade? Tira os aposentados. Sim, eles vão votar para escolher 3 nomes. Esses 3 nomes vão parar no PGR e o PGR escolhe um nome para ser
o PGT, porque o PGR nomeia e dá posse. Lembra disso? O PGR nomeia e dá posse. Professor, o PGR pode escolher um cara que não esteja na lista tríplice? Não. Ele pode escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro da lista. Ele pode escolher o último da lista, o menos votado. Pode? Pode. Agora, ele não pode escolher, não gostei nenhum dos três, vou querer um colega meu. Negativo. Tem que ser da lista tríplice. Então, senhores, Procurador-Geral do Trabalho é escolhido pelo Procurador-Geral da República de uma lista tríplice formado pelo Colégio de Procuradores. Professor, e se cair lá, formado pelo Conselho Superior do MPT? Falso. Não é o Conselho Superior que forma, que vota os três nomes. Tá bom? Muito bem. Requisitos para ser PGT. Maior de 35 anos, maior de 35 anos, tá? E tem que ter mais de 5 anos na carreira. Opa, você que está me ouvindo, imagina que você seja um membro do MPT. Você tem 38 anos, tá bom, mas você só tem 3 anos do MPT. Você só tem 4 anos. Você não pode, em regra, ser PGT, porque, ó, é cumulativo, maior de 35 anos e tem que ter mais de 5 anos na carreira. Salvo se não houver pretendente com mais de 5 anos. Aí a lei complementar autoriza pegar quem tem mais de 2 anos, entendeu? Tá vendo? É cheio de pegadinha, cheio de detalhe. Você que está me ouvindo, você é um membro do MPT. Quem quer ser procurador-geral? Eu. Pronto, vamos para uma arena, sair na porrada. Quem conseguir ganhar, quem bater é procurador-geral. É assim? Não, negativo. Muito bem. Tem 10 pessoas que querem ser procurador-geral. Coloca a lista dos 10, plurinominal, a lista, e vai votar. Tá certo? O Colégio de Procuradores vota. Os 3 mais votados vão subir para o PGR escolher. Muito bem. Desses que querem, para aí, ó, quantos anos você tem? Eu tenho 34, sai fora, não pode, tem que ter. Eu tenho 35, fiz aniversário hoje. Você tem que ter mais de 35 anos. Muito bem, eu tenho mais de 35 anos. E você? Eu tenho 7 anos do MP, tenho 8 e tal. Já era, essa a mais, então beleza, esse pessoal com mais de 5 anos, ok. Vamos imaginar que, ó, quem quer ser procurador-geral? Ninguém com mais de 5 anos na carreira optou, pretendeu, mostrou interesse em ser procurador-geral. Aí abre a possibilidade para quem possuir mais de 2 anos na carreira. Opa, você tem 3 anos do MPT. Você pode ser PGT? Regra não. Salvo se não houver pretendente com mais de 5 anos. Opa, então, ninguém, ó, quem tem 6, 7, 8, 10, 15, 50, 1000 anos, não quis, aí abre para você que tem mais de 2 anos. E menos de 2 anos, não é possível? Não. A lei aí, ela para nos 2 anos, tá certo? Então, vamos lá. Procurador-Geral da República, quem pode ser PGT? Maior de 35 anos, com mais de 5 anos na carreira, aí asterisco, salvo se não houver pretendente. Para mandato de 2 anos. Para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, daqui a diferença do PGR, que é permitida recondução, não tem limite. PGT, permitida uma recondução. Tá certo? Muito bem. É possível o PGT perder essa função? Ele ser exonerado antes do término do mandato? Sim. Quem decide? PGR? Não. Então, é possível a destituição do PGT por deliberação do Conselho Superior do MPT, através de quórum de 2/3. Cuidado com a pegadinha. Vejam, senhores, que o Colégio de Procuradores escolhe, forma a lista tríplice. E o Conselho Superior, quando é para mandar embora, ele pode optar por destituir o PGT, desde que tenha votação de 2/3 dos seus membros. Tá bom? Falamos, então, do Procurador-Geral do Trabalho. Depois eu vou voltar lá nos artigos e aí nós vamos com mais detalhe, tá?
Procurador-Geral da Justiça Militar, mesmo requisito, senhores, mesmo requisito, ou seja, o PGR escolhe, a partir de uma lista tríplice, formada pelo Colégio de Procuradores e Promotores da Justiça Militar. O candidato tem que possuir mais de 35 anos, com mais de 5 na carreira, salvo se não tiver pretendente, aí pode mais de 2 anos na carreira, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. É possível a destituição do PGJ por deliberação de 2/3 do Conselho Superior. E a lista tríplice, quem forma? Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça. Tranquilo? Veja que são os mesmos requisitos. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, o PGJ. Como é escolhido? Escolhido pelo Presidente da República. Escolhido pelo Presidente da República. Veja que o PGR escolhe o PGT e o PGJM, através de uma lista tríplice, tá certo? Através de uma lista tríplice formada pelos colégios de cada ramo. Beleza. No PGJ, ou seja, o chefe do MPDFT, é escolhido pelo Presidente da República. Então, você mete um falso aí na sua prova, se colocar que o Procurador-Geral de Justiça é escolhido pelo Procurador-Geral da República. Falso! Presidente da República é que escolhe. Através... A escolha livre? Não. O Presidente da República, através de uma lista tríplice, uma lista com 3 nomes, formado por membros pelo Colégio de Procuradores do Distrito Federal, melhor, do MPDFT, tá? No que tange ao requisito, tem que ter mais de 5 anos, não falou sem idade, falou em mais de 5 anos. Não pode ter condenação definitiva, não pode, nos últimos 4 anos, não pode ter sofrido condenação nos últimos 4 anos, não pode estar respondendo a processo criminal ou processo administrativo. Mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Beleza? Pode ser destituído o PGJ? Pode, por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal. Presidente da República não gostou do PGJ, quero mandar embora, quero outro cara. Não quero... Antes do término do mandato, esse cara que está... Presidente da República vai provocar o Senado. Se o Senado aprovar a destituição, desde que seja por quórum, maioria absoluta, tchau, Procurador-Geral de Justiça. Vejam os senhores, então, que aqui tem idade, aqui tem idade. Aqui não tem idade, só tem tempo na carreira. Aqui mais de 35, mais de 35. Tá bom? Aqui mais de 5 anos na carreira, mas não tem a idade. Tá bom? Professor, o Presidente da República nomeia o PGJ, mas quem dá posse é o PGR. Isso, porque nós vimos na aula passada. Cuidado com isso. O Presidente da República escolhe o PGJ do Distrito Federal. Essa escolha ela é vinculada a uma lista com 3 nomes. Tá? O Presidente da República pode escolher um amigo dele que não esteja na lista? Não. Tá certo? E o presidente nomeia e o PGR dá posse para o PGJ. Já para o MPT, o Procurador-Geral do Trabalho, e para o Procurador-Geral da Justiça Militar, ou seja, o procurador do MPM, o chefe do MPM, o PGR no meio da posse, PGR no meio da posse. Senhores, vamos lá então? Tudo que eu falei, agora vamos nos artigos. Se ficar alguma coisa, você vai completar agora. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Sim, Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do MPM. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal é o chefe do MPDFT. Procurador-Geral da República é o chefe do MPU e também o chefe do MPF. Está aqui, só está dizendo que o PGT é o chefe do MPT. Tranquilo. Agora vamos lá, ó. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República. Dentre integrantes da instituição
Que instituição? Do ramo do MPU, com mais de 35 anos de idade. E de 5 anos na carreira. Mais de 35 anos e mais de 5 anos na carreira. Integrante de lista tríplice, escolhida mediante voto plurinominal, ou seja, vários nomes, facultativo e secreto. Cuidado, votação aberta, não, secreto. Votação pelo Colégio de Procuradores para mandato de 2 anos. Permitida uma recondução. Observado o mesmo processo. Como assim observado o mesmo processo? Sempre que for reconduzir, ou melhor, a segunda recondução, a primeira, né? Porque primeiro tem o primeiro mandato, depois será reconduzido, que só pode ser reconduzido uma vez. Tem que, de novo, formar a lista tríplice, ou PGT. Você que está no atual, se você ficar fora da lista tríplice, você não vai poder ser escolhido. Tá bom? Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. Lembra disso? Tá? O PGT, maior de 35 anos, mais de 5 anos na carreira, mas se não tiver quem quer, quem pretende, aí pode escolher com mais de 2 anos na carreira. Tá bom? Tá? Quem escolhe? Presidente da República, falso, Procurador-Geral da República, pelo PGR. Presidente da República só vai escolher o PGJ do Distrito Federal e o próprio PGR. Cuidado com isso. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus membros. É assim, pessoal. Para escolher, para entrar, quem participa é o Colégio de Procuradores. Para sair, quem participa é o Conselho Superior. Se inverter na prova, você mete um falso, cara. Ele coloca tudo certinho aqui, ó. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da carreira, com mais de 35 anos e 5 anos na carreira, a partir de lista tríplice, formada pelo Conselho Superior do MPT, falso, pelo Colégio de Procuradores. O Conselho Superior vai deliberar só para mandar embora. Mandar embora, diga-se, não é demissão, né, pessoal? Porque vamos imaginar que você foi escolhido para ser Procurador-Geral do Trabalho. Com 1 ano, os caras não estão gostando do seu trabalho, o Conselho Superior reuniu e falou, vamos mandar esse cara embora? Não é que você vai embora para a rua, não, cara. Você sai de Procurador-Geral do Trabalho e volta para o local, para o cargo onde você ocupava. Você é um Procurador Regional do Trabalho, lá de Santa Catarina. Virou PGT, estava lá em Brasília. Você foi destituído do cargo, você volta lá para Santa Catarina. Ah, então eu não sou demitido? Claro que não. Você é exonerado do cargo de PGT e não da carreira. Porque para ser demitido, só mediante sentença judicial com trânsito em julgado, tá bom? O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, o vice-procurador-geral do trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até seu provimento definitivo. Muito bem. Senhores, lembra que eu falei para você? Presidente, vice-presidente, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, diretor de escola, vice-diretor. Mesma coisa no MPT. Tá certo? Lembra que tem o PGR e o vice-PGR? No PGT, Procurador-Geral do Trabalho escolhe seu vice, cara. Agora a lei fala, ó, você tem que escolher o vice dentre os subprocuradores. Você não pode escolher um procurador regional. Você não pode escolher um procurador do trabalho. Dentre os subprocuradores gerais do trabalho, ele vai escolher, então, o vice-PGT. Tá certo? E vejam, senhores, que para o PGT, aqui, ó, o vice-PGT não tem limitação de idade.
Porque ele não coloca aí, o maior de 35 anos. Evidentemente que dificilmente vai ter um subprocurador-geral do trabalho com menos de 35 anos. Mas a lei não fala nada. Vai que você seja um sortudo e consiga chegar a subprocurador com 34 anos. Você não pode ser chefe, mas você pode ser o subchefe, o vice. Tá bom? Tá? Qual é o papel do vice que vai cobrar de você na prova? Nós temos duas situações que o vice pode atuar. Ou ele atua em caso de impedimento, ou ele atua em caso de vacância. Impedimento é aquela situação em que você, por exemplo, você é o PGT, você é o chefão do MPT. Eu sou o seu vice. O dia que você estiver viajando, foi lá para a Itália, sei lá, vai ter uma audiência. Quem que vai na audiência? Vai o seu vice. Eu vou na audiência, porque você está impedido por qualquer circunstância. Você viajou, tal. Você não morreu, você não foi destituído do cargo, você continua, só que você não pode ir. Ou porque está viajando, ou porque o réu, sei lá, é seu parente. Você está impedido. Vai o vice. Agora, e se você morrer? E se você pedir exoneração? E se você foi destituído? Aí ocorre a vacância. No caso de vacância, o vice não assume. Quem assume em caso de vacância é o vice-presidente do Conselho Superior do MPT. Olha lá, ó. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior do MPT, até o seu provimento definitivo, ou seja, ter nova eleição para escolher os 3 nomes, mandar para o PGR escolher um, tá bom? Tá? Então, falamos aqui do Procurador-Geral do Trabalho e também do seu vice. Cuidado, senhores, não é o Procurador-Geral da República que escolhe o vice-PGT. O Procurador-Geral da República escolhe o PGT. E o PGT escolhe seu vice. Tá bom? Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. O que ele quer dizer é o seguinte, senhores, veja bem, vamos imaginar que esse aqui é o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele terá 3 níveis na carreira. Nós temos o procurador do trabalho, você fez concurso, você entra como procurador do trabalho. Depois será promovido para procurador regional do trabalho. Depois você vai para subprocurador geral do trabalho. E por certo tempo, você pode virar o Procurador-Geral do Trabalho. Tá certo. Procurador-Geral do Trabalho, ninguém faz concurso para Procurador-Geral do Trabalho. O Procurador-Geral do Trabalho vai sair ou daqui, ou daqui, ou daqui. Procurador-Geral do Trabalho vai sair de um dos 3 níveis. Ué, imagina que você está no nível inicial. Você tem mais de 35 anos? Tenho. Você tem mais de 5 anos na carreira? Tenho. Tá bom. Você entrou na lista com 3 nomes? Entrei. E o PGR gostou de você. Você vira PGT. Beleza. Tranquilo? Se você foi mandado embora de PGT, você volta para cá. Muito bem. Agora, veja bem, senhores. O PGT, ele tem que atuar em algum lugar. O que o PGT faz? Ele é o chefe da instituição, mas ele também faz processo, ele participa de sessões, que seriam as audiências. O PGT, senhores, atua perante o Tribunal Superior do Trabalho. Plenário do Tribunal Superior do Trabalho. No plenário do Superior Tribunal do Trabalho. Como assim? Eu vou lá no TST assistir uma sessão. Vai ter um julgamento lá no plenário. Do lado direito do presidente do TST, vai ter um cara lá. Seja dormindo ou não. Esse cara é o PGT, é o Procurador-Geral do Trabalho. E esse cara atua onde? Esse aqui atua no Juiz do Trabalho. Esse aqui atua no TRT. Esse aqui atua no TST, mas não no plenário.
Porque no plenário atua o PGT. E o que é o plenário, Marciano? O plenário é a composição do TST, onde participam todos os ministros do TST. Tá bom? É isso que quer dizer este artigo. Senhores, e o Procurador-Geral da Justiça Militar? Falamos então do PGT, o chefe do MPT. Vamos para o chefe do MPM. O Procurador-Geral do Trabalho da Justiça Militar. Toma uma água aqui, só um pouquinho. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do Ministério Público Militar. Não me diga. Claro que ele é o chefe, não é isso? O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre integrantes da instituição. Que instituição? Do MPM. Com mais de 35 anos de idade. E de 5 anos na carreira. Mais de 35 anos e mais de 5 anos na carreira. Escolhidos em lista tríplice, mediante voto plurinominal. Facultativo e aberto, falso, facultativo e secreto. Pelo Colégio de Procuradores. O Colégio de Procuradores vai votar, vai escolher 3 nomes, e esse nome vai para o PGR. Para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice, quem contar mais de 2 anos na carreira. Beleza? Tranquilo? Ó, quem quer ser chefe do MPM? Eu. Faz aí um sorteio aqui. Negativo, sorteio não. Vai ter uma votação tal dia, vai ter uma lista plurinominal, ou seja, com todos os pretendentes. A comissão já fez a análise, já escolheu para compor aquela lista apenas quem tem mais de 35 anos, com mais de 5 anos na carreira. Se não tiver os pretendentes com mais de 5 anos, pode escolher quem com mais de 2 anos. Tranquilo, beleza? Votou, formou a lista com 3 nomes. 15 pessoas querem participar. Desses 15, pega o 3 mais votado e manda para o PGR. O PGR escolhe, nomeia, dá posse, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Olha aqui. A exoneração, cadê? A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar. Eu estou falando da Justiça Militar, não Procurador do Trabalho. Procurador-Geral da Justiça Militar. Tá? Corrigindo, então. Procurador-Geral da Justiça Militar. Antes do término do mandato, a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar, antes do término do mandato, será proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 dos seus integrantes. Mesma coisa do PGT, é o PGJM. Procurador-Geral da Justiça Militar, tá? Tem os mesmos requisitos do MPT ou do PGT. Ou seja, para ser destituído, pode. Quem vai decidir se vai ser destituído ou não, não é o PGR, é o Conselho Superior do Ministério Público Militar. Voto, 2/3 dos seus integrantes. Muito bem. Tá? No que tange ao requisito, mesma coisa. Mais de 35 anos, mais de 5 na carreira. Ah, não tem quem quer, quem pretende, não tem pretendente. Pega com mais de 2 anos na carreira. O Procurador-Geral da Justiça Militar escolherá, dentre os subprocuradores gerais, o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, que o substituirá em seus impedimentos. Ó, não pode ir, está de férias, está com dor de barriga. Vai quem? Vai o vice. Vai onde? Na audiência. Sessão. Em caso de vacância, exercerá o cargo. Cargo de quê? De Procurador-Geral da Justiça Militar. Em caso de vacância, exercerá o cargo de Procurador-Geral da Justiça Militar o vice-presidente do Conselho Superior até seu provimento definitivo, até escolher, então, o PGJM. Tá certo? Mesmo requisito do também mesmo requisito do vice lá do PGT.
Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Senhores, como é que funciona isso aqui? A Justiça Militar funciona assim, ó, STM, e lá na primeira instância nós temos os juízes auditores, famoso juiz militar, são as juntas, tá bom? Muito bem. No STM, por exemplo, quem é processado no STM? O general. Um general só pode responder aqui perante o STM, ele tem prerrogativa de foro. Um cidadão comum ou um militar que não seja general, por crime militar, responde perante a primeira instância. Muito bem. Quem vai? Você é general. Você exigiu vantagem devida para provar ali, ó, para certificar um estande de tiro, sei lá, tá? Que era do seu amigo. Falou, autoriza aí. Muito bem, senhores. Tá? Apesar de o estande, né? O estande mesmo ali, questão do clube de tiro melhor. Pessoal, o Procurador-Geral da Justiça Militar, ele é que vai te denunciar. Você é general, quem vai denunciar é o PGJM. E aqui, ó, eu furtei um armamento do Exército. Quem vai me denunciar? Um promotor de justiça. Um promotor de justiça vai me denunciar. Tá bom? Tá? Então, onde que o PGJM atua? Perante o Supremo, perante o Superior Tribunal Militar. Se cair na prova para você que o Procurador-Geral da Justiça Militar atua perante o Supremo Tribunal Federal, falso, porque quem atua perante o Supremo Tribunal Federal é o Procurador-Geral da República. Se cair para você que o Procurador-Geral do Trabalho atua perante o Supremo, falso, porque ele atua perante o Tribunal Superior do Trabalho, no pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Se cair para você que o Procurador-Geral da Justiça Militar atua perante os juízes auditores, falso, porque ele atua lá em cima no STM, tá bom? E agora vem o do DF. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal. Esse é o PGJ, tá certo? Esse é o PGJ, é o chefe do MPDFT. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tranquilo? Agora vamos lá, como é que escolhe? O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República. Pô, mas você não está de sacanagem? Porque você tem aqui, ó, o PGT, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, e agora nós temos o PGJ, Procurador-Geral de Justiça do DF, que é o chefe do MPT. Vejam, senhores, que isso aqui, ó, os requisitos são os mesmos. Quem nomeia? Procurador-Geral da República. Quem nomeia? Procurador-Geral da República. Quem dá posse? Procurador-Geral da República. Quem dá posse? Procurador-Geral da República. Qual que é a idade? Mais de 35 anos. Mais de 35 anos. Mais de 5 na carreira. Mais de 5 na carreira. Pode ser que não tenha pretendente. Mais de 2 anos na carreira. Mais de 2 anos na carreira. Aqui já muda. Quem nomeia? Presidente da República. Quem dá posse? Procurador-Geral da República. Quem nomeia? Presidente. Quem dá posse? PGR. Qual requisito? Já não tem a idade, quer ver? Olha aqui. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução precedida de nova lista tríplice. Senhores, falou alguma coisa de idade? Mais de 35? Mais de 35? Não falou da idade. Mais de 35? Mais de 35? Não falou da idade. Você quer ver? Só está falando que é o presidente que escolhe, o presidente tem que ter, ele vai escolher o PGJ, não de forma livre, mas ele tem até liberdade. Você pode escolher qualquer um dos 3. Mas não pode sair da lista, porque, ó, tem que estar dentro da lista tríplice. Quem que forma a lista? Colégio
de procuradores e promotores. Cuidado com a pegadinha, que a lista será formada pelo Conselho Superior. Falso. Pelo colégio. Tá. Qual que é o mandato? 2 anos, podendo uma recondução. No que tange ao mandato, tudo igual. 2 anos, 2 anos, 2 anos. Uma recondução, uma recondução, uma recondução. Tranquilo. Lista tríplice, lista tríplice, lista tríplice. Tranquilo. Ó, lista tríplice, lista tríplice, lista tríplice. Diferença. Presidente da República que escolhe, PGR que dá posse. Aqui, PGR escolhe, PGR dá posse. Continua aqui ainda sobre o PGJ. Mais requisito, ó. Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do DF com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira. Vejam, os senhores que não têm a idade, só têm o tempo de serviço. Concorrerão à lista tríplice os membros do MP do DF com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido, nos últimos 4 anos, qualquer condenação definitiva. Ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. Pô, Marciano, sacanagem. Vejam os senhores, porque o cara vai botar pegadinha. Eu tenho o PGT, eu tenho o PGJM, e eu tenho o PGJ do Distrito Federal. Senhores, falamos alguma coisa para esses dois sobre existência de condenação, não está respondendo a processo? Não. Esses requisitos, você, por exemplo, você quer ser chefe do MPT. Só que você responde a processo criminal. Mas você tem mais de 35 anos, você tem mais de 5 anos. Você pode ser chefe? Pode. Porque a lei não colocou esse requisito. Não pode estar respondendo o processo. Não pode ter sido condenado definitivamente. Isso não tem os requisitos nem para o PGT e nem para o PGJM. Mas tem para o PGJ. Então vejam, senhores, que o PGJ não tem requisito de idade, mas tem um requisito consistente na idoneidade. Porque não pode ter sofrido qualquer condenação definitiva. Não pode estar respondendo a processo criminal ou administrativo. Veja aqui, não tem limite de idade, mas tem esse requisito ligado à ficha limpa, vamos dizer assim. Você tem que ter ficha limpa. Aqui não está falando nada de ficha limpa. Né? Vejam, senhores. Tá bom? Agora, mais de 5 anos, tranquilo, isso aqui tem. Tá? Então, cuidado, porque se falar que o Procurador-Geral da Justiça Militar não pode estar respondendo a processo, não pode ter sofrido condenação nos últimos 4 anos, falso. Isso é para o PGJ. Tá? Muito cuidado, porque é só inverter para tornar incorreto. Olha aqui. Concorrerão à lista tríplice os membros do MPDF com mais de 5 anos de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido nos últimos 4 anos qualquer condenação definitiva ou não estejam respondendo a processo penal ou administrativo. E eu digo para você, para o PGJ exige ficha limpa. Para o PGT e para o PGJM, não. Concorda comigo? Tá? O Procurador-Geral do Distrito Federal, ou seja, o PGJ, o Procurador-Geral poderá ser destituído antes do término do mandato, por deliberação da maioria absoluta do Senado Federal, mediante representação do Presidente da República. Opa, para aí. O PGT pode ser mandado embora antes do término? Pode. Quem que delibera? Conselho Superior do MPT. Votação, 2/3. PGJM pode ser mandado embora antes do término do mandato? Pode. Quem delibera, quem decide? Pro Conselho Superior do Ministério Público Militar. Votação, 2/3. PGJ, o chefe do MPDFT, pode ser destituído, exonerado, antes de terminar os 2 anos? Sim, pelo Presidente da República
E não mais o Conselho Superior, vejam, senhores, pelo presidente da República, votação de 2/3 do Conselho Superior do MPDFT. Falso! O Conselho Superior não entra no MPDFT, neste caso aqui, ó. Tá certo? Decisão da maioria absoluta do Senado Federal e não do Conselho. Vejam isso? Tá? Cuidado com isso, tá? O Procurador-Geral designará, dentre os procuradores de justiça, o vice-procurador-geral de justiça, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento final. Quanto à escolha do vice, igual para todos os ramos. Tá certo? Quem escolhe é o próprio chefe, no caso, o PGT, escolhe o vice. Agora, ele pode escolher qualquer um? Não. Tem que ser o último nível da carreira, porque tem que ser procurador de justiça, não pode ser um promotor de justiça. Tem que ser um procurador, tem que ser o último nível da carreira. Tá bom? E para que serve esse cara? Para assumir o lugar do chefe quando ele estiver impedido. Porque quando vagar o cargo, assume o vice-presidente do Conselho Superior. Professor, por que não assume o presidente? Porque o presidente é o próprio chefe. Se ele foi destituído, entendeu? Não, ele não pode assumir ele mesmo, não é isso? Tá? Compete ao Procurador-Geral de Justiça exercer as funções atribuídas ao Ministério Público no plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Muito bem, cada um atua no seu devido lugar. Você é o chefe do MPDFT, você jamais vai fazer uma audiência lá numa vara, cara. Lá na vara quem vai é promotor. Você vai atuar lá no plenário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Onde é o plenário? A composição de todos os membros. É o órgão mais cheio, vamos dizer assim. Tá bom? Então, cuidado. Se falar para você que o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal atua perante o STJ, falso. Perante o STF, falso. Porque perante o STF e o STJ é o PGR. Ele vai atuar perante o TJ do DF e mais, perante o plenário. Tá bom? E aí, vamos para as funções, então, senhores, aqui, as funções dos procuradores. Eu procurei reunir, né? E depois eu vou passar os artigos para você ler, mas aqui, ó, coincide com todos eles, tá? Eu vou só ajeitar aqui, senhor, ok? Prosseguindo, então. Funções dos procuradores gerais. Nós estudamos a forma de escolha, qual é o tempo, ou seja, o mandato, né? Quem pode participar, ou seja, quem pode ser escolhido, questão de idade, tempo na carreira, tá bom? Destituição e tal. Agora, funções desses caras. Quem? Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar, Procurador-Geral do Distrito Federal e Território. E também o Procurador-Geral do MPF, que é o próprio Procurador-Geral da República, o PGR, já que ele acumula função. Tá? Quais as funções deles? Está aqui, senhores, uma por uma. Representar o seu ramo. Claro, senhores. Quem representa o MPT? PGJM. O MPM. Quem representa o MPT? PGT. Procurador-Geral do Trabalho. O MPM. Procurador-Geral da Justiça Militar. MPDFT. Procurador-Geral de Justiça. Oh, vai ter um evento lá na Assembleia, né? Lá na Câmara Distrital. Precisa aí o MPDFT, o chefe, representar a instituição. Vai você, o PGJ, tá bom? Integrar e presidir o colégio, o Conselho Superior e a comissão de concurso. Senhores, o colégio é a reunião de todos os membros. Quem é o presidente? O chefe do ramo. O Conselho Superior é um órgão normativo, que nós estudaremos. Quem é o presidente? Cada um dos chefes. O MPF tem o Conselho Superior. Quem é o chefe? PGR. O MPT tem um Conselho Superior. Quem é o chefe? O Procurador-Geral do Trabalho. O MPM tem um Conselho Superior. Quem é o chefe? O Procurador-Geral da Justiça Militar. O MPDFT tem um Conselho Superior. Quem é o chefe? O Procurador-Geral de Justiça. Vai fazer concurso.
o procurador-geral, ele também é chefe, ele é presidente da comissão de concurso. Não concurso para servidor, tá, pessoal? Concurso para membros. Designar um dos membros e o coordenador das câmaras, na verdade, de coordenação e revisão. Ok, é uma das funções, designar um dos membros e o coordenador. Nós estudaremos, então, essa CCR. A CCR é formada por um certo número de pessoas. É atribuição do PGJ escolher o coordenador e também designar um integrante da CCR.